Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise dessas duas picapes Ford F100 da California Classics na escala 1:24, mais uma iniciativa de fazer miniaturas de carros nacionais, e nós vamos analisar seus detalhes, ver se elas valem a pena. Então, se você curte essas picapes, fique comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Também deixar seu comentário, seu like, clicar no sino para as novidades para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pelo canal. Vamos desembalar essas picapes e dar uma olhada nos seus detalhes agora. Antes de nós tirarmos as duas picapes da caixa, é interessante observar como é caprichada essa embalagem da Califórnia, inclusive com um pano de fundo, normalmente com uma paisagem bonita. No caso desta picape aqui, ela foi feita numa cor marrom metálica, que aparenta ser o marrom florentino de 77, com essa outra cor que talvez fosse o areia Casablanca. É o tom que eu achei mais próximo, que era inclusive um tom que foi adotado na linha Galaxy em 1977. Essa combinação saia-blusa ficou muito bonita e bem de acordo com o que se fazia na época nessas picapes. E a primeira coisa que me chama a atenção é este ano que foi colocado na caixa, 1970. Ela não é de 1970, mas provavelmente de 1977. Primeiro não é de 1970 porque essa linha só saiu em 1971. Então 1970 ainda é a linha anterior da Ford. Mas até aí, uma etiqueta também que a Califórnia pode trocar para os próximos modelos, para as próximas cores em que forem lançadas essas picapes, caso eles façam novas versões de cores, é uma coisa fácil de resolver. Mas por que eu digo que ela é um modelo 77? Primeiro porque o bocal do tanque está aqui atrás. 71 a 76, o bocal do tanque era aqui na coluna B, justamente porque o tanque ficava atrás da cabine. E nesse caso, em 77, foi lançada a F100 4, com um motor 2.3 4 cilindros do Maverick, por uma questão de economia. Além disso, o tanque foi mudado para baixo da caçamba para dar uma maior autonomia para essa picape. Isso é um indício de que ela é 77, pelo menos, não necessariamente do ano de 77. Além disso, dentro da picape, existe uma alavanca de câmbio no assoalho, que era 77 também com a nova motorização, porque os anos anteriores era câmbio de coluna. Nesse caso, o interior creme ficou muito bonito, combina bastante com a combinação de cores externa. Uma característica bem americana dos anos 70. Esse modelo de retrovisor vai ficar nessa linha até 1982. Em 83 já vem aquele retrovisor parecido com o retrovisor de caminhão, uma fixação aqui na parte superior da porta e na parte inferior com aquele arco em formato de U e o retrovisor maior para uma eficiência maior. Esteticamente esse é muito bonito, mas o outro é mais funcional. A outra cor da picape é esse laranja, chamado de laranja mandarim, pelo menos foi a cor que pesquisando eu consegui encontrar. Ele é um laranja muito parecido com um vermelho claro, ele é quase que um vermelho, mas ainda assim é um tom de laranja. E o teto feito em branco nevasca, que realmente ficou bem bonito nessa combinação com o laranja mandarim. Essa outra picape também, muito bonita, só que no caso com o interior preto. A picape ainda na caixa, minhas primeiras impressões são muito boas. Algo que me chamou a atenção logo de cara foi a qualidade da pintura, o brilho da pintura, que é impecável. A proporção dos detalhes dessa picape também, essas rodas com as calotas e as faixas brancas nos pneus ficaram também bastante chamativas e bonitas, assim, elegantes, bem chiques mesmo, como eram dessa picape na época, já que a picape Ford, além de ser um veículo resistente, robusto para trabalho, era também um carro confortável, era algo diferente, não era aquele tipo de veículo comercial duro, desconfortável, que deixava a pessoa simplesmente destruída depois de rodar com ele. E um acabamento mais requintado, remetendo até mesmo a detalhes parecidos com os dos carros de luxo, como era o caso do Ford Galaxy. Aqui o detalhe dessas rodas com as calotas, que ficou muito bem reproduzida. A roda pintada em cor de alumínio, a calota em cromado, um destaque muito bom feito para a calota. Mesmo que ela não tenha aquela coroa que tinha aqui no meio, um logotipo usado nos modelos mais luxuosos da Ford, ela ficou muito bonita, reproduziu muito bem a calota que era usada na picape F100 na época. Desenho da grade aqui que a gente vai poder ver melhor. A roda traseira também é um detalhe. Maçaneta, espelho, interior. As primeiras impressões são muito boas. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a Califórnia por ter feito essa picape
Ford Nacional F100, que foi uma iniciativa muito legal, muito boa mesmo, assim como foi uma ótima iniciativa de produzir os Opalas, o Maverick, outros carros nacionais também, a Brasília, logo logo acho que o Gol GTI também deve estar aparecendo aí pelo mercado. É uma iniciativa muito louvável, muito bacana, principalmente de buscar sempre fazer com tanta qualidade. No caso dessas picapes, um grande obstáculo que tem para conseguir até produzir é obter informações, porque as informações sobre picapes, sobre carros antigos no geral, no caso das picapes, a D100 é pior ainda, são muito esparsas, as informações são bastante desencontradas, espalhadas demais. E além disso, se a gente não toma cuidado, acha um monte de besteira, um monte de informação errada. Só para conseguir saber as cores dessas picapes aí foi uma epopeia, porque você pesquisa a paleta de cor, você não acha a paleta certa, às vezes acha um monte de fórum lá onde tem um monte de abobrinha escrita, mas as informações de que você de fato precisa para saber a respeito dos carros você não encontra. Isso é um obstáculo grande. Já para o colecionador, eu fico imaginando para o fabricante. Muitas vezes, para a pessoa que vai idealizar o produto, que nem é tão assim fã do carro, que pode às vezes nem ser grande conhecedor do modelo e acabar fazendo uma pesquisa errada. Às vezes pega uma informação errada, coloca no carro, e aí, se você colocou um detalhe que o carro não tinha, significa às vezes até perder o molde, o que seria um prejuízo enorme para uma indústria numa escala de produção. Tem todos esses obstáculos, fora isso tem o custo de produção, que não é baixo. Você produzir um produto novo no Brasil não é fácil, você tem uma série de intermediários no meio do caminho, tem uma série de tributações e outras coisas mais que fazem com que os produtos encareçam bastante e até mesmo cheguem ao ponto de ser produzidos fora do país, como é o caso dessas picapes que são produzidas fora daqui, por questão de custo. Se fossem produzidas numa indústria nacional, no cenário atual custariam bem mais do que esses modelos atualmente custam. Além disso, tem uma outra questão que é com relação às informações técnicas do modelo também. Porque as gerações das picapes brasileiras são um tanto diferentes das gerações das americanas. A F100 começou a ser nacionalizada em 1957 e era equivalente ao modelo de 1953 americano. Então havia um descompasso das gerações quando essa picape passou a ser produzida no Brasil, que até então ela era importada. As primeiras séries da F, a F1, aquele capô mais bicudo, eram trazidas de fora. Isso foi graças a um incentivo que houve na época do governo JK, com o GEA, o Grupo Executivo de Indústria Automobilística. Depois, em 1959, foi mudado o modelo para aquele para-brisa mais envolvente, mas ainda da mesma geração do modelo de 1957. Então, o nosso modelo de 1959 é equivalente ao modelo de 56 dos Estados Unidos, quanto que lá nos Estados Unidos, em 1959, já era uma nova geração, que é a geração que a gente passa até aqui, de 1960 até 1970. Foi em maio de 71 que teve a reestilização, surgiu essa nova geração, que foi a geração mais longeva da picape da série F no Brasil. Essa geração nossa durou de 1971 até 1992. A F1000 foi completamente reestilizada, nesse caso já chamava F1000, a F100 tinha saído de produção. Em setembro de 76 começou a haver uma preocupação com relação ao consumo da picape. O V8 um motor robusto, resistente, indestrutível, mas o 292 já estava mostrando problemas com relação ao consumo, porque para um carro de trabalho ele estava muito beberrão. Então a Ford teve a ideia de colocar o motor 2.3 OHC de 4 cilindros, que era feito lá em Taubaté para equipar o Maverick, e posteriormente equipou aquela picape F75, a derivada da Rural, quando a Ford assumiu a Willys, para fazer com que a F100 ficasse uma picape mais econômica. Só que também, além de ficar mais econômica, ela precisaria ter um pouco mais de autonomia, porque o tanque que ficava ali atrás da caçamba, com o bocal na coluna B, nesses modelos até 76, era um tanque insuficiente para combustível, e com a crise do petróleo havia um determinado momento que os postos de gasolina estavam fechados no fim de semana, então o carro precisava ter uma autonomia. Foi então colocado um tanque novo embaixo da caçamba e esse tanque passou a ter o bocal no paralama esquerdo traseiro, ou seja, na lateral da caçamba, na parte de trás, como a gente vê nesse modelo aí. Aí já foi um modelo
lançado em 77 e ele vinha no logotipo, aquele logotipo que tem no capô, onde está escrito Ford 100, vinha escrito Ford 100 4, né? O F104, um 4 pequenininho no canto, parecido com aquele 4 do Maverick 4 que foi lançado quando foi mudada essa motorização para o Maverick. Esse motor, infelizmente, não teve o sucesso prometido. Ele era considerado fraco, então para conseguir um pouco mais de desempenho, era preciso pisar um pouco mais no acelerador e com isso o consumo ia embora. Uma outra mudança que teve também em 77 foi a alavanca que passou a ser colocada no assoalho. Antes era alavanca de coluna. Eu particularmente gosto mais de alavanca de coluna, mas até aí é gosto. Ele passou a ter um câmbio de 4 marchas, a coluna eram só 3, buscando, claro, tirar mais desempenho daquele motor 2.3 OHC da picape. Em 79, novembro, final do ano, já foi lançado um novo modelo com uma capacidade maior de carga, aumentando de 660 kg, que era a capacidade da F100, para 1 tonelada. E aí surgiu a F1000. Passou a ter a convivência da F100 com a F1000. E com a F1000 foi lançado também o motor MWM D229/4 3.9 diesel, só que esse motor deixava a picape mais cara. Apesar de ter economia do diesel, porque o diesel era bem mais barato que a gasolina, o preço para a aquisição dessa picape acabava ficando um tanto salgado. Em 82, foi lançada a F100 a álcool. Esse motor 2.3 passou a ser oferecido também com a opção do álcool, já que com o Pro-álcool, na época, existia um incentivo para os fabricantes produzirem motores com variações a álcool. Em 83 foi quando mudou o retrovisor. Retrovisor até 82 era aquele retrovisor igual ao do Galaxy, só que em 83 eles colocaram um retrovisor mais parecido com o de caminhão, que era um retrovisor maior, mais eficiente. Em 84 teve poucas mudanças, teve o acréscimo de ganchos para carga na lateral da caçamba, eram 3 ganchos de cada lado, ganchos externos, para poder amarrar a carga. Isso foi um acessório bastante útil e mudou um pouco a pintura em 2 tons também. O volante mudou também em 84, ele passou a ter os mesmos 3 raios, mas com um desenho mais arredondado um pouco. Em 85 teve mais uma mudança que foi a F1000 SSS, foi um outro modelo que hoje é relativamente difícil de se encontrar, além da F1000 6 cilindros, com um motor argentino 3.8. Foi o motor que ficou depois até o fim da F1000, aquele motor 6 em linha, concorrendo com as novas GM, as novas picapes da GM, que mudaram totalmente o estilo também em 85, ficando aquela linha mais quadrada, com alguma inspiração nas C10 americanas, painel fortemente inspirado nelas, mas com detalhes diferentes, conjunto ótico do Opala, motor 4.1 do Opala também. A Ford precisava realmente fazer frente a essa concorrência, inclusive porque a caçamba era um pouquinho menor do que a da GM. Em 86 foi mudada a frente para aquela grade quadriculada com 4 faróis retangulares sobrepostos, né? Eu particularmente prefiro essa grade à grade de 86 em diante. E a F100 saiu de linha, ficou só F1000. Essa frente com esses novos faróis retangulares vai durar até 1992. A linha da picape muda completamente, ficando parecida com a modelo americano de 1987. Então teve um certo descompasso de gerações, inclusive menos gerações do que a F100 americana. Mas, mesmo assim, foi uma grande picape, foi um carro muito legal, abrilhantando as nossas ruas. E essa miniatura busca retratá-la e faz bem. Ela tem detalhes, como nós podemos ver, muito bacanas, bem refinados, caprichados, nessas 2 cores muito bonitas, em 2 tons ambos os casos. No primeiro caso, esse marrom florentino com areia Casablanca, e a outra versão com esse laranja mandarim e o branco nevasca, ficou muito graciosa com esse teto pintado em branco, ficou uma combinação bonita, elegante. As 2 picapes são elegantes, com esses frisos cromados em volta das caixas de roda. O detalhamento delas é muito bom, bastante caprichado, refinado. Apesar delas não abrirem nada, elas têm um acabamento que pode ser considerado muito bom. Então, nós vamos dar uma olhada agora nos seus detalhes. Antes de nós fazermos a análise dessas picapes, eu apresento de novo esse modelo de 1969 americano, que eu havia apresentado numa outra análise anterior. Esse modelo é feito pela Motor Max, e o que ela tem de diferente para essa picape feita para a Califórnia é que ela tem as portas e o capô móveis. Ela abre tanto as portas quanto o capô. Mas nós podemos já perceber, por exemplo, as 2 portas têm um pequeno desalinhamento,
O quebra-vento está sem o vidro, não tem esse detalhe. Nós também notamos que as lanternas traseiras não foram detalhadas com a cor vermelha. Tudo bem, isso dá para fazer. E que a grade dela não tem também as pinturas em preto detalhando as aberturas, que é outra coisa também que dá para fazer. Só que na análise dessa picape, se nós olharmos o vídeo dela, nós vamos ver que os detalhes dela, do motor inclusive, são bem simplificados, o interior é bem mais simplificado, o painel dela é feito com adesivo, os limpadores são estampados uma parte no metal e outra parte na peça do para-brisa. A própria peça do para-brisa é bem mais simples do que essas das picapes da Califórnia. As picapes da California Classics, apesar de não terem nada que abre, pelo menos no meu ponto de vista, assim, dão de lavada nesse modelo da Motormax. Na lateral da picape, da laranja mandarim, desenho muito bonito das linhas dessa, que foi a geração mais longeva, equivalente à do ano de 1970 nos Estados Unidos, e as linhas muito elegantes, retas, sempre muito equilibradas, fizeram dessa Ford, pelo menos no meu ponto de vista, a picape nacional mais bonita que já foi produzida. Os frisos cromados, nessa versão mais luxuosa aqui, acompanhando a abertura dos paralamas, nessa linha inferior da picape também, acompanhando aqui na caçamba, ficaram muito elegantes. E o bocal do tanque na caçamba, que denuncia que ela tem um tanque aqui embaixo, então um tanque maior, por isso que eu falei que seria do ano de 77, com a motorização V8. O bocal era aqui. O step na caçamba, diferente da americana, que tem o step embaixo da caçamba. Eu particularmente gosto mais do step aqui, porque step embaixo é muito ruim, suja, estraga. E o retrovisor igual da linha Galaxy, que por sinal tem um desenho muito bonito também. E também era usado no Corcel até 1977. Desenho do para-brisa, que nesse caso tem um degradê, os limpadores que são peças à parte, a maçaneta, uma fechadura estampada no metal, muito bem feita. Logotipo Ford F100 ou Ford 100. Nesse caso não está aqui F104, que é o que esta picape provavelmente seria. Também uma coisinha bem simples que muita gente até não conhece. O desenho dos para-choques dianteiro e traseiro também está muito bem feito. As rodas com calotas, com esse pneu com faixa branca, que é uma coisa muito chique. Essas calotas ficaram muito bonitas, muito bem reproduzidas. O detalhamento dela é muito bom. Ela tem tudo fixo, o capô é fixo, as portas são fixas, a tampa traseira também é fixa, que para mim não é nenhum grande problema, porque se por um acaso fosse produzida essa picape com as partes móveis, o custo dela aumentaria bastante. Como eu disse em outras ocasiões, para você produzir uma picape dessa com tudo abrindo, sendo bem feita, caprichada, como manda o figurino, provavelmente essa picape custaria o dobro do preço que ela tem, principalmente considerando as demais taxas e os demais custos envolvidos. Então, dentro do padrão dela, ela está bem honesta, está muito bem feita, está com uma qualidade muito boa. Eu não tenho críticas a fazer. Tem aquela questão do ano que está errado na caixa, mas aí corrigir o que está na caixa e eventualmente fazer o F104 aqui no logotipo lateral. Fora isso, ela está feita com todo o cuidado que a California Classics teve nela. Vista de frente, o desenho da grade, a delicadeza com que essa grade foi reproduzida. Essa aqui era a grade de 1970 nos Estados Unidos. 1971 era a mesma coisa, só que a grade com 6 retângulos de cada lado, em vez desse desenho que está aqui. Esse modelo ficou, essa geração, foi mudada em 86, a grade para aquela grade toda quadriculada com os faróis na vertical. Eu particularmente não gosto muito, prefiro esta que está aqui, mais clássica, mais condizente com o carro. Os vincos do capô aqui estão muito bem feitos, a churrasqueira muito bem representada, a transparência do para-brisa é excelente. Os limpadores também feitos numa proporção correta, o retrovisor que era só desse lado, nessa época mesmo. As setas aqui feitas em acrílico, peças bem delicadas, bem feitas. A grade que apesar de não ser vazada é muito bem reproduzida. São grades plásticas, numa moldura toda feita em alumínio. E o fundo dos faróis aqui também feito em preto como era na picape, então tá perfeito. Este friso aqui também que existia no capô, que dava um acabamento muito bacana também nessa picape. O para-choque dianteiro com essa lâmina, que tinha exatamente esse desenho nessa época. Teto branco nevasca, combinou muito bem com esse laranja mandarim. Aqui na traseira também, os detalhes da picape muito bem respeitados.
como esse vinco, o rebaixo na tampa, o Ford era feito em alto relevo nesse chapão, para-choque traseiro também com a lâmina correta, com as luzes da placa aqui no canto, feito em cromado também nesse modelo. As lanternas que eram verticais nessa linha, na linha anterior elas eram meio quadradas, um desenho bem diferente, com Ford escrito embaixo. Aqui com as luzes de ré incorporadas e com essas molduras que depois, na década de 80, acabaram sendo abolidas. Então a lanterna ficou só com esse desenho, mas sem as molduras. E essas lanternas, inclusive, foram posteriormente adotadas na Pampa, picape derivada do Corcel. O assoalho da caçamba com as nervuras, as caixas de roda aqui dentro, também muito bem desenhadas, o step na posição certa, o step aqui está com uma calota, porque a roda é igual às outras 4 da picape. Era, na verdade, a mesma roda, só que ela vinha sem a calota na roda do step. Nesse caso, sem problema nenhum, porque alguém poderia ter uma calota extra e simplesmente colocar nela. A vigia traseira, para ver o volante de 3 raios, que é usado nessa época. Depois esse volante mudou o desenho para um desenho um pouco mais arredondado. Esse rebaixo da carroceria próximo à vigia traseira também, respeitando bem o da F100. Lembrando que na linha norte-americana, de 1973 em diante, essa carroceria ficou um pouco mais bojuda. Em uma parte da carroceria da 73 até 79 americana é intercambiável com a carroceria de 67 até 72, que é o caso desta aqui. Aqui do lado direito, a única diferença é o retrovisor. A caçamba, posteriormente, passou a ter aqueles ganchos que eu mencionei nas informações gerais. A parte de baixo da picape ficou simples e honesta. Cárter do motor, câmbio, cardan, diferencial com os feixes de mola, o chassi abaixo da caçamba, desenho da caçamba, o tanque. Simples, mas um simples bem feito, condizente com o padrão da picape, ao mesmo tempo uma peça bem robusta, bem feita, com muito boa qualidade. A California Classics fez um trabalho excelente nessa picape. No interior da picape eu peguei a marrom para poder ilustrar melhor, porque com a cor clara do interior fica muito mais fácil de ver o detalhe dos assentos, com os veios que foram muito bem reproduzidos, a forração da porta. Houve algumas modificações ao longo do tempo, mas no geral se manteve bem parecida de ano para ano. Detalhe do volante de 3 raios. E aqui nós podemos ver o painel, que era aquele de velocímetro horizontal, semelhante ao painel do Galaxy, com os mostradores. Nesse caso eles não foram detalhados, mas é algo que dá para detalhar e deixar bem feito também. A alavanca do câmbio do assoalho, por isso que eu digo que essa picape é uma 77, por conta disso. E logo ali no canto dá para ver a alavanca do freio, que desacionava o freio de estacionamento. A coifa do câmbio e os pedais estampados no interior da picape. Manivela dos vidros e o descansa-braço na porta esquerda. Detalhe da maçaneta, que é estampada no metal, muito bem feita. A fechadura também é estampada no metal, detalhadas com a pintura. Apesar dessa falha de pintura aqui, está muito bem feita, muito bem detalhada. Lembrando que cada incremento no detalhamento dessas picapes é um custo a mais. A emenda de chapa, que foi bem reproduzida com relação original, a calha, o desenho da porta, do quebra-vento, está tudo muito bem feito nessa picape. Lá dentro dá para ver o rádio, próximo à alavanca do câmbio. Tem detalhes que podem ser melhorados? Tem, mas no geral está muito bem feito. De 0 a 10, mesmo com os defeitos ou com algumas incorreções que esse modelo possa ter, eu daria um 10 para essa picape, levando em conta uma série de aspectos. A qualidade da miniatura, que é muito bem feita, o refinamento com que os detalhes são feitos é muito bom, a correção da escala, a correção das proporções dos detalhes está muito boa. Se nós compararmos com outros modelos de picapes, primeiro que não existem muitas dessa série da F100, existe só uma da Motormax, que é 69, mas que não chega nem aos pés dessa em qualidade de detalhamento. A California Classics também se propôs a fazer miniaturas de veículos nacionais. Então, ainda que seja uma cópia da F100 americana, foi feito com as devidas nacionalizações, inclusive detalhes das cores, usando cores originais usadas na Ford na época, refinamento dos detalhes muito bom, uma qualidade que não se encontra em outras marcas. Então, mesmo que tenha de detalhar o painel, a questão do ano que está trocado, isso são detalhes pequenos que a gente consegue arrumar. Lembrando também que para quem produz determinada linha de miniaturas de carros, ao fazer essa produção, ao mudar um pequeno detalhe, é todo um ferramental que muda, é todo um custo que aumenta. Então, isso tudo deve ser levado em consideração para realmente dar os méritos de quem faz e traz esse tipo de produto para nós. Lembrando que eu não estou recebendo nada por isso, estou apenas fazendo uma análise de acordo com a minha percepção como colecionador.
Então agradeço por todos os likes, comentários, todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Deixe também o seu comentário a respeito do carro, a respeito do vídeo. Se você tem mais alguma informação a respeito das picapes, coloque aí embaixo nos comentários. Aliás, fazendo um adendo com relação a informações sobre essa picape, que são realmente difíceis de encontrar. Infelizmente, algumas informações sobre carros antigos nacionais, a gente tem de ir atrás de livro, revista, internet, uma série de coisas. Existem muitas informações desencontradas, muitas bobagens que foram escritas também. É mais um desafio para quem vai produzir miniatura de carro nacional, conseguir as informações corretas para fazer o produto mais fiel possível ao original. Então é isso aí, agradeço pelas visualizações, muito obrigado e até o próximo vídeo.